Olá, tudo bem? No ar mais um Papo de Bola, comigo, Jânio Gomes, e claro com você, você que segue o nosso trabalho aí pelas redes sociais, pelo site também, candangão.com.br. Papo de Bola de hoje é especial porque estou aqui no centro de treinamento do Brasiliense, atual campeão Candango, né? Aqui no CT, que é um lugar muito bonito, né? Uma região privilegiada, às margens do Lago Paranoá. E hoje o programa é especial porque eu tenho uma convidada especial, Luísa Estevão de Oliveira, né, que é diretora do Brasiliense, passou a integrar, né, a diretoria do Brasiliense neste ano e já começou com o pé quente, né? Campeã do Candangão 2017. Luísa, muito primeiro, obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente, com a torcida do Brasiliense que sempre segue o nosso trabalho. A gente tem muitas dúvidas, né? E esse papo é exatamente para a gente tirar algumas dúvidas. Então, primeiro, obrigado por receber a gente. Eu já começo perguntando o seguinte, já que é uma curiosidade minha e também de alguns torcedores do Brasiliense, que ficaram sabendo que eu ia falar com você, essa sua vinda para integrar a diretoria do Brasiliense, era um desejo seu, pessoal, ou foi um pedido do seu pai, a partir do momento em que ele não pôde acompanhar o clube de forma efetiva? Foi um pedido dele ou era uma vontade sua, um desejo que você já tinha? Eu quero estar mais perto do Brasiliense, era uma vontade sua. Obrigado por receber mais uma vez. Então, obrigado por me receber, né, primeiramente, mas eu admito que foi uma vontade dos dois, né, assim, porque mesmo eu entrei para a diretoria do Brasiliense foi mais ou menos em março de 2016, se eu me lembro corretamente, assim. Mas desde 2015, 2014 eu comecei a acompanhar o time mais de perto, sabe, assim. Então, eu já tinha começado a entrar para conversar com os jogadores nos vestiários, já tinha começado a participar mais um pouco dessa dinâmica da diretoria. Então, assim, por muito tempo antes disso, meu pai já estava meio que me preparando para isso, né? Não foi uma coisa espontânea assim do nada, mas olha, eu acho que desde pequena assim eu sempre tive um pouco dessa vontade, realmente. Que bacana. E, salvo engano, você acompanhou todos os jogos do time durante essa campanha vitoriosa, acompanhou em loco, né? Como fazia, e sempre gostou de fazer o seu pai, né? Ele que sempre foi um torcedor acima de qualquer coisa, um torcedor apaixonado, né? Acompanhou o Brasiliense desde 2005 para 2006 e pude perceber essa paixão dele. E eu queria saber como é que você se viu nesse ambiente, essa experiência que você teve de acompanhar o dia a dia do clube, dos jogadores, ir aos jogos e também a parte de gestão, né, tomada de decisão, planejamento. Como é que você se viu nesse ambiente? Então, é um ambiente que demanda muito das pessoas, né? Assim, a minha vida meio que mudou completamente depois que eu realmente fui efetivada como diretora do Brasiliense, né? Porque é uma trabalheira e tanto, né? Eu acho que você deve saber bem disso, né? Então, não é fácil você ser diretor de um time, não é fácil você ter que trabalhar tanto dentro do campo como fora, né? Fora dos jogos a gente tem que falar com a federação, tem que falar de arbitragem, tem que manter o esforço físico dos jogadores, tem que saber de tudo o que está acontecendo. Então, foi muito importante para a gente ter esse engajamento de todos na temporada, porque a gente começou os treinos também, foi em 21 de novembro de 2016, para preparar para o Candangão esse ano. Então, foi muito tempo de preparo, muito, muito tempo que a gente assim meio que colocou nos treinos para poder ter esse resultado. E quando a gente fala de futebol, a gente está falando de um ambiente que ele de uma forma geral, um ambiente muito masculino, né? Para a gente olhar no nosso âmbito local aqui, fazendo uma recordação aqui, tivemos a Gidalva, que durante muito tempo foi presidente do Paranoá. Acho que hoje, estou falando da presença da mulher no futebol, né? A Gidalva no Paranoá, hoje temos a Dayana Nunes, que é vice-presidente do Santa Maria, e agora você aqui no Brasiliense. Eu lhe pergunto, quais dificuldades você tem encontrado ou espera encontrar fazendo esse trabalho, você como mulher dirigente de futebol? Então, eu até esperava encontrar mais dificuldades do que eu encontrei, porque, assim, realmente, o que eu mais tive dificuldade, né, é que eu entrei meio cedo, né, muito nova, às vezes mulher, muito cedo nesse ramo, né, nesse negócio de ser diretora de futebol. Mas o fato de ser mulher, eu acho que nunca atrapalhou em nada, assim, porque eu também, eu acho que sou bem acostumada com isso, né, desde pequena eu ia a todos os jogos, eu acho que o Brasiliense começou quando eu tinha 3 anos. Então, desde os meus 3 anos de idade, eu lembro de ir para o campo, jogar bola com os jogadores antes dos treinos, de tudo. Então, acho que eu já sou bem acostumada com isso também. Bacana. E você pretende, eu estou vendo que você é esperta, né? Você já está bem
entrosada aí, inclusive com o Paulo Henrique, uma pessoa que conhece muito futebol, o Eduardo. Você pretende aprofundar seus conhecimentos na área de gestão esportiva para realmente tocar o Brasiliense daqui para frente? Ou, por enquanto, você pretende aprender por aqui com mais tranquilidade? Por enquanto, eu acho que eu ainda estou aprendendo, né? Mas eu, de novo, né, eu confesso que eu tenho uma vontade de continuar assim com o Brasiliense. Até porque agora que nós passamos para a Série D e a gente tem a Copa do Brasil, o único objetivo que a gente tem é, de novo, né, claro, sempre ser campeão do Candangão ano que vem também, que a gente vai participar de novo. Mas agora subir de série, né? Botar o Brasiliense de volta na Série B, na Série A, que é onde a gente devia estar. Inclusive, acho que você já respondeu até a minha próxima pergunta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Com a impossibilidade do seu pai estar mais próximo da gestão do clube, surgiram muitos assuntos, muitos boatos nos bastidores, de que o Brasiliense vai acabar, isso e aquilo. Em algum momento, Luísa, esse assunto chegou a ser pauta de conversa do seu pai com vocês, demais integrantes da família, ou já o fim do Brasiliense jamais foi tema na conversa de vocês? Olha, na minha cabeça, o fim do Brasiliense nunca foi tema, entendeu? Mas eu também acho que o Brasiliense passou por uma época aí muito difícil, né? Nós passamos aqui 4 anos sem título. Acho que da última vez que nós ganhamos o Candangão foi em 2013. E aí nós caímos para a Série D, e depois da Série D em 2014 não teve mais nada, não conseguimos subir. Ano passado nós passamos muito perto, né? A gente chegou na semifinal contra o Celândia, um jogo muito bom, aliás. Nunca vou esquecer, né? Mas perdemos os pênaltis. Mas para mim o Brasiliense nunca teve esse risco assim de acabar, né? Especialmente não agora, né? Mas é muito difícil realmente meu pai nessa situação, que ele não pode dirigir, ele não pode mais, né, ser efetivamente o presidente do clube. Ele passou essa responsabilidade para mim, que por incrível que pareça, né, eu sendo a menina, eu sendo a mais nova, eu sou uma das pessoas que mais gosta de futebol lá em casa, né? Então eu acho que deu certo nesse sentido. Hoje, no papel, o senhor Eduardo Ramos é o presidente do Brasiliense. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. É uma pretensão sua ser presidente ou presidenta, já que esse nome ficou na moda, do Brasiliense no futuro? Olha, nunca se sabe, né, no futuro. Realmente eu tenho um pouco de vontade, né? Mas vamos ver até onde... Até lá tem muito tempo, muita coisa para aprender antes desse... Certo. E como diretora, Luísa, do Brasiliense, você teve alguma participação, ainda que seja como ouvinte, ou para dar opinião, na montagem desse elenco vitorioso do Candangão 2017? Sim, com certeza. Desde o ano passado e desde os treinos, a gente sempre está conversando com o Paulo Henrique, com o Eduardo, até mesmo com o meu pai, né? Quando eu vou lá conversar com ele sobre quais jogadores nós devíamos, né, às vezes manter, ou quais jogadores estão indo bem, quais não estão indo. Eu sempre procuro mandar um relatório completo de como é que foram os jogos, para a gente saber, né, quem que a gente coloca, quem que não coloca. Toda vez que nós vamos lá nos vestiários, no meio, a gente fala das estratégias, fala de como o jogo está indo, de como não está indo, entendeu? Então... Os preparativos para o Candangão desse ano tinham começado em novembro, mas, na verdade, nós começamos a reunir desde agosto para poder montar o time campeão. Então vamos falar daqui para frente, olhar para frente. No ano que vem o Brasiliense tem 3 competições importantes pela frente, né? Tem o Candangão, que é o nosso principal campeonato, né? O Brasiliense é o atual campeão, tem 9 títulos. Tem a Copa do Brasil, competição que o Brasiliense conhece muito bem, né? Dá uma tristeza quando a gente lembra de 2002. Carlos Eugênio Simon, hein? Enfim, o Brasiliense foi vice-campeão, poderia ter sido campeão, né? Enfim, é uma competição que o Brasiliense tem uma história bonita, e por ter essa história bonita, e sempre que vem o próximo capítulo, tem aquela responsabilidade de representar bem. Afinal de contas, o Brasiliense acostumou o seu torcedor, entre aspas, mal, né? Foi bem na Copa do Brasil. E a Série D do Campeonato Brasileiro, que é o único caminho para qualquer equipe de qualquer lugar aqui do Brasil que quiser alcançar um patamar maior no cenário nacional, né? Para chegar à Série A, onde o Brasiliense já esteve, na Série B, tem que passar necessariamente pela Série D. Ou seja, é uma competição que eu imagino que vocês vão encarar com muita seriedade, porque acho que é o sonho de todos nós que militamos aqui no futebol, ver um clube de volta a uma Série B de Campeonato Brasileiro, por que não Série A de Campeonato Brasileiro? E no ano que vem o Brasiliense é um dos nossos representantes ao lado do Ceilândia. Essas 3 competições, dá para falar em priorizar alguma? E na sequência aqui da pergunta, você já respondeu, né, a questão de investimento. O Brasiliense realmente vai investir no time no ano que vem
para, quem sabe, ganhar o campeonato local e brigar por esse acesso que todos nós, independente de ser torcedor ou não torcedores ou não do Brasiliense, queremos um representante no cenário nacional em uma posição de maior destaque. Esses investimentos serão feitos nesse sentido? Com certeza. Acho que nós vamos brigar muito por isso, né? É um dos nossos objetivos desde o ano passado, que nós começamos o campeonato só com esse troféu em mente, né? O troféu ali do Candangão que está ali. Então, nós não falávamos de nada além de ser campeão. Então, assim, eu não posso falar que eu vou priorizar nenhuma das 3 competições, porque afinal as 3 são muito importantes para nós, né? Tanto o campeonato regional quanto a Série D e a Copa do Brasil, porque também nós temos que subir, né, ir subindo de série para poder elevar realmente o futebol do DF, que nesses últimos tempos também não entra na Série D, não sobe para a Série C, então nós temos que procurar elevar isso. Bacana. Você pensa, como diretora, em criar algum tipo de programa para atrair mais torcedores para o clube a médio e longo prazo? Eu acho que, assim, a gente devia realmente procurar trazer mais torcedores, né? Até porque o Brasiliense já teve uma torcida muito grande aqui em Brasília na época em que estávamos na Série B, na Série A, né? Em 2005, 2004, mais ou menos. Mas eu acho que com o time subindo, com a participação maior do time em mais campeonatos, fica mais fácil os torcedores virem assistir jogos também. Também, uma das coisas que atrapalha um pouco é os jogos não são necessariamente transmitidos, né? Porque eles são regionais, então às vezes também fica mais difícil aos torcedores virem assistir os jogos. Mas o Brasiliense subindo, isso eu acho que facilita muito. Você acha que a saída do Brasiliense ali do Cerejão acabou afastando um pouco o torcedor? Que hoje o Cerejão sempre foi a casa do Brasiliense. Hoje ele está mandando jogos no Abadião. Você acha que a saída do Brasiliense da Boca do Jacaré acabou afastando um pouquinho o torcedor ou não tem nada a ver? Eu não sei dizer, porque assim, nós desfizemos, né, não sei, do Cerejão quando não tinha mais condições de jogar lá, né? O campo estava muito ruim para conseguir jogar e não dava mais para utilizar ele. Mas foi nessa mesma época que o Brasiliense começou a cair muito. Então eu não consigo dizer o que exatamente foi que aconteceu com os que afastou os torcedores, entendeu? Mas eu acho que assim, o Cerejão sempre continua meio que sendo a boca do jacaré, né? E agora tem o estádio do CAV, no Guará, que é um estádio que está passando por reforma e é um estádio muito bem centralizado, tem o metrô que facilita também, assim como o próprio Abadião. É uma pretensão, de repente, do Brasiliense passar a mandar jogos no CAV quando esse estádio estiver pronto? Então, eu também ainda não sei responder, porque, por enquanto, o Abadião está nos tratando muito bem, né? Estamos nos dando muito bem lá no Abadião. E eu acho que mesmo o Brasiliense não tendo mando de campo no CAV, é muito bom, até mesmo tentar buscar retornar o Cerejão, não necessariamente para o Brasiliense, né? Mas para ter mais campos aqui em Brasília, porque com o Brasiliense ou o Ceilândia, talvez também subindo para a Série C, para a Série B, nós vamos precisar de mais estádios aqui em Brasília, porque por enquanto, nós só temos realmente o Mané Garrincha, o Abadião, o Bezerrão, né, que a gente pode jogar. E com esses times subindo, vão ter mais jogos aqui, nós vamos precisar desses estádios. Certo. Entrar num assunto legal de se falar. Como é que você vê a rivalidade entre Gama e Brasiliense? Esse sorriso a gente entende. Então, a rivalidade do futebol é uma coisa meio que natural, né? Eu não gosto de falar que é natural, assim, porque tem um certo ponto, uma linha. Né? É legal, desde que seja saudável, é uma rivalidade saudável. Cada um vai torcer pro seu time sem bagunça. Aí é legal a rivalidade, né? Exatamente, é uma rivalidade saudável. Mas às vezes eu acho que, né, os torcedores às vezes podem ter algum tipo de rixa entre eles. Mas porque o problema é que o Gama e o Brasiliense tem essa espécie de rixa, né, há muitos anos. Então é uma coisa muito difícil de se fazer, de desfazer, né? Mas todos podemos dizer também que, por exemplo, o jogo Brasiliense e Gama dá muita gente, né? Porque é uma rivalidade que todo mundo aqui de Brasília conhece. Eu só acho que, assim, eu não tenho necessariamente um problema, assim, com a rivalidade. Porque a rivalidade acontece. Não tem nada que eu possa fazer para impedir isso, né? Mas eu só acho que devia ter um certo controle, né? Tem uma linha, porque senão fica feio o futebol, né, aqui do DF. Tem que ter o limite, né? E você torce para algum time além do Brasiliense? Claro, além do Brasiliense, eu sou fiel ao Fluminense também, né? Fluminense, tá bom. Ô, Luísa, não é novidade para ninguém aqui do futebol, seja da imprensa, que o seu pai ele sempre teve o controle absoluto sobre a gestão do Brasiliense, a última palavra. Se você tivesse essa última palavra,
como mandatária do Brasiliense, você mudaria alguma coisa em relação à maneira de gerir o Brasiliense? Ou seja, seu pai, né, voltando aqui, ele sempre tomou todas as decisões. Você mudaria alguma coisa em relação à maneira de gerir o Brasiliense ou não? Manteria como seu pai sempre fez? Olha, não, eu acho que realmente fluiu muito bem, né? Como a gente pode ver nesse mesmo campeonato que nós fizemos. Nós ganhamos, 11 jogos, empatamos 5 e acho que perdemos 2. Então, um time que faz isso tem que ser campeão, né? Então, acho que isso tem muito a ver também com a gestão, com a diretoria toda. Sem dúvida. E esse espaço aqui bonito aqui, 2 campos oficiais, tem essa belíssima academia, né? Muito elogiada. Esse lugar aqui já serviu para seleções, né? Época de Copa do Mundo, vários clubes grandes, né? do futebol nacional que quando vem jogar aqui em Brasília passaram por aqui. Tem algum projeto para ampliar isso aqui ou por enquanto não está sendo discutido? Por enquanto, não. Ainda não tem um projeto para ampliar, né? Isso tudo depende, eu acho, de como o nosso time vai começar a andar daqui a alguns anos, né? Porque vamos trazer né, para ampliar o estádio o centro de treinamento, né, de acordo com a necessidade que o time tem. Por enquanto, ainda não tem essa necessidade. Bacana. Eu queria saber como é que o seu pai acompanhou, imagino que ele deve ter tido acesso, né, à transmissão dos 2 jogos, né, das finais. Como é que ele acompanhou o campeonato e como é que ele comemorou bastante esse título? Porque acho que ele acompanhou todos os 8 títulos anteriores, né, em loco. E acho que esse foi o único que ele não pôde estar nos estádios. E voltando a ele, que sempre foi também um grande torcedor, como é que ele comemorou esse 9º título do Brasiliense? Eu sempre digo que ele não pôde assistir aos jogos, né, mas ele estava sempre assistindo em espírito aqui com a gente, né? Então ele colocou essa confiança em mim de exercer esse trabalho, né? Então toda vez que eu ia para lá, eu ainda converso com ele muito sobre o time, né, e tudo. A gente sempre discute o que foi bem, o que não foi bem nos jogos, como é que foi. Assim que o jogo acabava, eu procurava fazer um relatório, né, bem elaborado sobre como é que foi. Então assim, eu imagino que nesses últimos 2 jogos ele ficou muito feliz, não deve ter nem dormido provavelmente na final. Mas assim, o que eu disse também, essa final foi muito boa pra gente. Claramente foi um jogo excelente, né? 3-2, apertadíssimo. O Ceilândia jogou bem demais também. Mas... E o primeiro também, desculpa. O primeiro também, né? Porque o Brasiliense saiu perdendo nos 2 jogos. Teve força no primeiro jogo para virar e tomou empate já no finalzinho. E no segundo jogo também virou. Então, realmente foi muita emoção, né? Foi muita emoção e foi muito bom. Mas eu também, né, quero dizer que não foi uma surpresa, né? Porque nós estávamos sempre com esse troféu na cabeça, desde o comecinho, desde o dia 21 de novembro, 166 dias que a gente trabalhou para isso. E nosso time se desempenhou muito bem e eu acho que assim, tinha tudo para ser campeão e foi. Foi exatamente isso que aconteceu. Estamos chegando já à reta final. Queria saber em relação aos jogadores, né? O Brasiliense parou, infelizmente não tem calendário nesse segundo semestre. Como é que foi? Os jogadores foram todos dispensados, alguns podem voltar, alguns continuam com contrato. Como é que está essa questão? Então, a gente ainda está no processo, né, de ver como é que vai ficar essa situação dos jogadores. Até porque nós estamos vendo, né, porque não é bom o time ficar tanto tempo parado, a gente tem que ver como a gente tem que se preparar realmente para montar um time muito bom, né, para a Série D. Então isso aí a gente ainda está discutindo. Bacana. Luísa, quero lhe agradecer demais por aceitar bater esse papo. Acho que, se eu não estiver enganado, acho que é a sua primeira entrevista como diretora do Brasiliense. Eu não sei, mas de qualquer forma, independente de ser a primeira ou a 10ª, muito obrigado. Obrigado também por ter ido à nossa festa lá, que é uma festa de todos nós, melhores do Candangão. E conte com a gente aí, tá bom? Estamos aí lutando pela mesma causa, que é o crescimento do futebol de Brasília. O meu time aqui em Brasília é o futebol de Brasília e o Brasiliense está inserido nesse contexto. Muito obrigada também.